Olá, estamos iniciando mais um Universo UFCG. Hoje recebendo o professor Jonathan Rafael, pró-reitor de Gestão Administrativa e Financeira. É isso. Professor, o que é a PRA ou PRGAF? Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite para a gente estar aqui hoje conversando um pouco sobre a nossa pró-reitoria. Começa por aí, PRA ou PRGAF. A gente tem o nome que de fato a gente tem é PRGAF, Pró-Reitoria de Gestão Administrativa e Financeira. Essa pró-reitoria ela é uma pró-reitoria transversal na universidade, ela é uma pró-reitoria que atua no aspecto administrativo, por isso que se confunde tanto e se chama tanto de PRA também. Mas a nossa pró-reitoria ela trabalha fundamentalmente as questões administrativas da instituição do modo geral, né? A gente trabalha desde o planejamento estratégico das aquisições e de compras, né, até o desfazimento de bens. Então, a gente vai de ponta a ponta nessa questão da aquisição. A gente também é responsável pela gestão da informação da instituição, no sentido de termos o arquivo geral da universidade e também a porta de entrada das informações, que a gente é responsável também pelo protocolo e pelas ações administrativas do SEI, né? Além disso, a gente tem ainda a divisão de diárias e passagens, toda a parte de contabilidade, finanças, de pagamento, de toda a execução financeira da instituição. Então, é uma pasta realmente diversa, ampla, com um grande fluxo de processos e um grande nível de dificuldade em suas ações. Não é puxando sardinha, mas, de fato, é algo que é bem grande, tudo aquilo que a gente desenvolve dentro da PRGAF. É desafiante, né? Bastante. Dentro desse início digamos, de reitorado do professor Camilo, o senhor poderia apontar, assim, dizer como encontrou a PRGAF, quais foram os grandes gargalos, até poderia brincar no trocadilho, alguma gafe, alguma coisa dessa natureza que mereça destaque? Sim, a gente encontrou uma pró-reitoria com o principal de todas as dificuldades, eu vou listar algumas delas, mas a principal de todas era a falta de um instrumento adequado de monitoramento e controle desses fluxos processuais e das ações da pró-reitoria, do modo geral. A PRGAF ela tem 3 coordenações, além da Comissão Permanente de Licitação. Então, essas 3 coordenações, cada uma atua numa área específica. Então, a gente achou algumas dificuldades, né, em cada uma delas, todas elas relacionadas à questão da qualidade da informação, da qualidade do dado que a gente tem dentro da instituição. A gente tem problemas relativos a um sistema adequado de monitoramento da execução financeira. A gente trabalhava muito com dados em painel, num painel publicado pela própria Andifes. A gente tinha um painel nosso, mas não era tão bom nem tão atualizado, então ele foi descontinuado por causa disso. E a gente ainda falta, na verdade, alguns desses instrumentos de monitoramento e controle. Para além disso, a gente aponta alguns problemas, por exemplo, patrimônio almoxarifado. A gente recebeu esvaziado sem praticamente nada. No almoxarifado ainda um caso ainda um pouco mais complexo, que além de esvaziado, o que tinha, boa parte do que tinha está fora da validade. Então, isso enseja alguns problemas que a gente precisa se desfazer desses itens de maneira adequada, e a gente tem feito isso. A gente encontrou um patrimônio também com uma baixa quantidade de itens, tanto uma baixa quantidade quanto uma baixa diversidade de itens para atender toda a instituição, né? A gente tinha alguns problemas contratuais também, contratos que vinham sendo elaborados, né, planejados, elaborados em gestões anteriores e que a gente de fato recebeu, e aí talvez seja a maior gafe, como você bem falou. Existia uma expectativa na comunidade de um contrato de manutenção predial que seria talvez a salvação da lavoura, por assim dizer, porque era um volume de recursos que vinha se discutindo, um volume de recursos na casa de 150 milhões de reais. Ora, essa era a maior gafe, porque o nosso orçamento anual sequer chega a 100 milhões de reais. E aí a gente ia ter uma contratação de 150. Então, a gente tratou obviamente, dentro das normas, né, dos instrumentos normativos adequados, tratando com procuradoria e com todos os setores de maneira adequada, a gente sustou esse processo, porque ele era, de fato, uma grande gafe. Esse recurso a gente buscou e ele nunca existiu. Então, talvez a maior gafe tenha sido essa. Os problemas, como eu falei, são diversos. A gente tinha ainda um setor de
Gestão e fiscalização de contratos super estrangulada. A gente tinha 1 ou 2 pessoas trabalhando com todas a fiscalização administrativa e gestão dos contratos da universidade. Então, a gente teve que fazer um movimento muito forte para potencializar o setor, alocar pessoal, capacitar, desenvolver ferramentas para melhorar essas atividades. Então, assim, a PRGAF, ela realmente, quando a gente assume, a gente não teve processo de transição, né? A gente assume já direto na pasta e fazendo atuação direta com os coordenadores. A gente tem essas 3 coordenações. Desses 3 coordenadores, 2 permaneceram, o que foi muito salutar para a gente, para entender todo o processo, se apropriar de todas as informações que existiam dentro da pasta, né? Todas as atividades que eram desenvolvidas, fluxos, e ao longo do ano a gente foi revisando, identificando a necessidade de ajustes, enfim. Foi um ano 2025, foi um ano muito desafiador, talvez não, com certeza o ano mais desafiador em termos profissionais para mim, pessoalmente falando, dada a magnitude, diversidade e dificuldade de gerenciar todos esses processos, mas sobrevivemos. Agora tu, Kenny, fala de problema agora, qual é outro problema? O senhor falou aí de expectativas, né, e realidade, né? Como é lidar, né, com essas incertezas, né, que fazem parte da gestão orçamentária, né, aquilo que é planejado, na verdade, não pode ser executado? Toda instituição, a comunidade, de um modo geral, ela tem suas expectativas, elas depositam sua esperança numa instituição melhor, e nós também, nós que fazemos essa gestão, a gente tem muito claramente aquilo que a gente busca enquanto universidade, aquilo que a gente quer atender dentro das demandas da nossa sociedade, da nossa comunidade interna. E aí, muitas das vezes, essas expectativas elas se frustram em função de limitações orçamentárias, né? A gente tem, historicamente, ciclos, né, às vezes com um orçamento melhor, às vezes menor, enfim, a gente... nos últimos anos, o governo federal ele vem atuando de uma forma diferente do histórico que sempre foi, mas isso em função da evolução da administração pública de modo geral. A gente tem atuado permanentemente agora com limite de empenho, então não é mais orçamento aberto, porteira aberta, como se dizia antigamente. Não dá para demandar tudo e detalhar tudo, empenhar tudo e ir pagando. Não se faz mais isso. A gente tem uma limitação mensal de empenho, então o governo ele tem trabalhado com a dinâmica semelhante ao que é previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a liberação de 1/12 do orçamento a cada mês. Isso a gente tem que perceber que há uma mudança de paradigma. Antes não tinha essa limitação de empenho. Então, o que chegava era detalhado o crédito solicitado ao MEC, o MEC enviava e a gente pagava. Obviamente que dentro do nosso orçamento, né? Não passando dentro dele. Agora, não só isso. Além de não passar do orçamento, a gente tem uma limitação mensal de detalhamento de crédito e de efetivamente a gente poder empenhar e liquidar nossas contas, né? Então, isso gera uma certa frustração no sentido de que a gente não consegue planejar a execução de forma mais ampla, de mais longo prazo. A gente tem que ir trabalhando, controlando mensalmente, né, dosando de maneira adequada o tanto que a gente detalha, o tanto que a gente empenha para poder fazer as liquidações dos pagamentos. A gente tem avançado muito porque a gente tem aprendido a lidar com essa situação. Então, a gente tem uma condição, já agora no início de 2026, muito melhor em termos de disponibilidade de orçamento, porque o governo tem liberado regularmente o 1/12, e aí, vindo dessa forma, a gente ainda consegue se organizar direitinho. Mas a gente também tem feito um exercício muito forte na execução financeira propriamente dita. Porque uma coisa é o orçamento, isso é uma outra coisa que é muito importante desmistificar, né? A gente fala, o orçamento da universidade é de 100 milhões. Não é isso tudo, né? No último ano foi 98 milhões. A gente não tem esse orçamento de 100 milhões. Mas para a gente facilitar o entendimento, 100 milhões. 100 milhões está liberado. Não. Você pega esses 100 milhões, divide por 12, é a limitação mensal que a gente tem, né? Dessa limitação mensal, aí é onde entra a questão. O orçamentário
é 100 milhões distribuído em 12 avos. Então, esse é o orçamento. E o financeiro é o que efetivamente o MEC libera para que a gente execute desse orçamento. Então, são dois números diferentes. Um número é o que a gente tem nominalmente destinado a ser utilizado, que é o orçamento ou orçamentário, enfim. E o financeiro é o que efetivamente chega nas nossas contas para a gente fazer esse pagamento. Eles, no final das contas, eles convergem, eles batem ou chegam muito próximo disso, até o fim do ano. Mas, ao longo do ano, esse exercício tem que ser praticado intermitentemente. E tem que viver com essa questão de corta recurso, recupera recurso. Isso bagunça também o planejamento, né? Com certeza. Dentro dessa questão de gestão, vamos falar da universidade, para esse cenário aí, essa nova matriz de distribuição orçamentária, ela repercute como, professor? Dá para você explicar? Que é um avanço dentro também desse processo e principalmente repercute dentro da PRGAF, né? Que foi implantado. Dá para falar 2 ou 3 itens que se destacam nesse Com certeza. Só nesse explicando momento, o que né, de origem, a universidade, historicamente, ela nunca teve uma matriz de distribuição de seus recursos para os centros, né? A UFCG tem 11 centros, né? Tem 6 unidades gestoras, os 5 fora da sede, mais o da sede. Então, cada um desses fora de sede ele tem capacidade de fazer suas licitações lá com base em seus próprios orçamentos, né? Havia, digamos, uma matriz mais rasteira, plana, sem grandes discussões, né? Que eu me recordo, né? Sempre teve esse imaginário da matriz. Existia um imaginário da matriz, né? Existia uma distribuição de um orçamento, mas não existia uma matriz. Né? Tu está compreendendo? Nem essa figura. Né? Isso. Não existia essa figura e não existia um detalhamento dessa matriz dentro de um cronograma. Então, E os critérios também, né? Não existia critérios, enfim. Existia, mas eram subjetivos, né? Não eram critérios objetivos. Isso. Então, hoje, na nova gestão do professor Camilo, a Secretaria de Planejamento, a gente participou das discussões também, estabeleceu, de fato, uma matriz orçamentária para a instituição com base em indicadores, e esses indicadores são indicadores fundamentalmente acadêmicos e também administrativos, mas mais acadêmicos, que é assim como a gente recebe o orçamento. O orçamento ele é distribuído dentro da rede de universidades com base numa matriz, né, que é desenvolvida pela Andifes, né, no âmbito do Fórum de Pró-Reitores de Gestão de Planejamento e Administração, que a gente faz parte. Então, ele faz essa matriz, ela é desenvolvida no âmbito da Andifes e o MEC usa ela como padrão para a distribuição do orçamento. Tá? Essa distribuição do orçamento ela vem com base em parâmetros, né? Índices acadêmicos, enfim, todos os indicadores de desempenho acadêmico da instituição. A matriz da UFCG ela segue a regra semelhante. Você tem lá uma série de indicadores acadêmicos e outros indicadores mais em função das especificidades de cada centro, obviamente. Tem centro que tem hospital veterinário, tem centro que tem fazenda, tem centro, enfim, cada um com suas características. Então, essas questões todas compõem os indicadores que formam essa matriz. E ano passado ela foi implementada, esse ano ela já também segue e o que é mais bacana disso tudo é que hoje, cada diretor de centro, você inicia o ano já sabendo qual é o tamanho do seu orçamento. Então, isso é uma inovação dessa gestão. Com metade do recurso já, né? E já com metade do recurso. Esse avanço ele é significativo. Um outro grande avanço é que nos ajuda a planejar a execução de maneira mais adequada também. Quando a gente vai fazer o plano de aquisições, as compras que a gente vai fazer dentro da instituição, aquilo que a gente compra, por exemplo, de patrimônio, a gente consegue discutir efetivamente com os centros a utilização de seus recursos nos bens de capital e tudo mais. Então, assim, a previsibilidade, acho que é o melhor de todas as questões que essa matriz traz para a gestão e para a gestão superior e para a gestão dos centros. Isso apesar desses avanços, né, há toda uma burocracia, né, a ser seguida e tal, né, e uma queixa recorrente, né, que a gente recebe lá nas redes sociais com relação a atrasos de bolsa, né, bolsa de monitoria, de assistência estudantil. Há realmente atraso ou isso é só uma questão interna, burocrática? Vê só, efetivamente, sendo bem prático e objetivo na resposta, efetivamente não existe um prazo.
Não existe em canto nenhum um instrumento normativo que defina qual é a data que a gente tem que pagar as bolsas. Estabeleceu-se dentro da instituição uma regra que ela não é formal, ela é uma regra informal, mas estabeleceu-se essa regra de que a gente tem um prazo de até dia 15 de cada mês para executar todas as bolsas. Certo? Mais informal ainda é o prazo subjetivo da cabeça dos beneficiários. E não estou dizendo que está errado, tá? É só para a gente explicar a questão. Os bolsistas, os alunos que recebem os benefícios da instituição, eles têm tido, historicamente, tem sido costume eles receberem ou no último dia de cada mês ou no primeiro dia útil do mês subsequente. Como se fosse um salário. Aí quando há algum tipo de descompasso, que pode ser de várias formas, e eu vou explicar também, e esse pagamento não sai no dia 1, mas vai sair no dia 2, ou no dia 3, ou até o dia 5, que seja, aí de fato as pessoas elas criticam e reclamam, e a bolsa está atrasada, enfim. Quando na verdade, efetivamente, esse atraso ele é um atraso no imaginário, porque a gente tem esses prazos. Então, no final das contas, a gente tem trabalhado muito fortemente e tem conseguido. A gente não tem atrasado nesses termos as bolsas. A gente tem pago elas regularmente. Quando é que pode acontecer alguma coisa de atraso no pagamento dessas bolsas? Às vezes, a PRGAF ela recebe, e outra coisa muito importante que é necessário entender é que ele executa. Certo? A PRGAF ela executa o orçamento. Então, toda a parte de pagamentos, ela tem um trâmite para poder chegar na execução. Tá? Então, por exemplo, as bolsas, os alunos têm que estar devidamente comprovando que está tudo lá. A PRAC vai fazer essa lista, a PRAC vai fazer o batimento de nome da pessoa, número de conta, se é beneficiário e tal, e ela tem um prazo para entregar isso para a PRGAF. A PRAC entrega nessa data, até tal data, a gente pega essas bolsas indicadas pela PRAC, lança no CIAF, tá? E uma vez lançado no CIAF, né, detalha crédito, faz os empenhos. Uma vez empenhado, a gente aguarda o recurso chegar do MEC. O recurso chega do MEC, a gente efetua o pagamento. É um longo caminho. É um longo caminho. E às vezes esse caminho acontece em ruídos. É natural que aconteça. A gente paga uma quantidade muito grande de bolsas, uma diversidade de programas muito grande e, eventualmente, acontece algum ruído. Né? Então, é importante e assim, a gente fica à disposição também. Qualquer ruído dessa natureza pode nos procurar, que a gente tem total controle para explicar o que está acontecendo, qual seria esse prazo, enfim. Uma novidade que a gente eu discuti recentemente com a nossa coordenação de contabilidade e finanças, é que eu estou prevendo a possibilidade de emitir um documento, uma portaria, regulando direitinho esses prazos e tudo mais, para também na lógica da previsibilidade, para que as pessoas possam ter o mínimo de entendimento. Mas aí sempre tem o asterisco. Né? Tem que ter, né? Qual é o asterisco? A gente só consegue executar existindo disponibilidade orçamentária. Não adianta eu dizer, vou pagar todo dia 1º se eu não receber do MEC no dia 1º. Então, sempre tem que haver essa perspectiva. A instituição e a universidade têm o seu compromisso e querem honrar com seus compromissos. No entanto, ela sempre depende do repasse do orçamento. Se a gente não receber o financeiro, a gente pode ter o orçamentário que for, mas se o MEC não encaminhar o financeiro, dinheiro, a gente não consegue executar. É interessante que essa resolução, essa regulamentação vai permitir também um cronograma, né, que isso facilita a leitura dos meninos, né? Porque praticamente alguns não pulam um documento, que é uma coisa mais prática. Então, quando bota o cronograma, o cara faz seu planejamento, porque a questão da grita é também de planejamento pessoal, né? Exato, as pessoas têm que pagar suas contas, né? Tem que sobreviver, tem que vir para a universidade, pagar transporte, se alimentar, enfim. Então, a gente entende perfeitamente isso. E a previsibilidade é um caminho muito, muito bom para que a gente possa resolver esses problemas. Né? E isso impacta também, da mesma forma que a gente tem esses efeitos nas bolsas, a gente tem também nos pagamentos dos nossos terceirizados. Né? O pagamento dos nossos contratos de terceirização, às vezes também se fala muito, a UFCG está devendo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso explica esse processo aí que acaba mexendo na questão emocional, na questão da produtividade. Exatamente. A gente tem muito cuidado com isso, a gente tem tratado isso com muita cautela e muita responsabilidade, sabe?
Porque, assim, são pessoas, são famílias e eles merecem o nosso respeito efetivo. A gente tem feito um trabalho junto às empresas na tentativa de que elas possam, de fato, honrar com os contratos de maneira adequada. O que a gente sempre teve? A gente tem um gap orçamentário e financeiro, que é natural, toda administração pública tem um pouco disso. A gente também, obviamente, também temos o nosso. Mas o que acontece efetivamente? Qual é o fluxo natural para o pagamento das empresas, certo? A empresa ela presta o serviço ao longo do mês. Quando termina esse mês, ela abre um processo solicitando medição e pagamento. Ela faz a medição, que é o quê? Dizendo tudo que foi executado. Os quantitativos de pessoal e bota lá todos os comprovantes. Tem que colocar todos esses comprovantes. Eles abrem esse processo de medição e encaminham para a gente. Quando ele chega na universidade, o primeiro passo é a gente checar se o checklist foi atendido, se eles entregaram tudo conforme a lei manda. Se eles abrem o processo e entregam os documentos faltando alguma coisa, a gente tem que devolver. Porque a gente não consegue seguir com o processo de pagamento se a documentação não estiver completa. Às vezes falta comprovação de INSS, de recolhimento de INSS, às vezes falta comprovação de pagamento de entrega das cestas básicas, enfim. Qualquer coisa dessa natureza, a norma, a lei, as instruções normativas e o regramento legal, ele não autoriza que a gente faça a execução de pagamento se a documentação não estiver correta. A gente pode até admitir o pagamento de um mês, desde que se eles não completarem, a gente glose, corte naquela monta no mês subsequente. A gente até tem feito isso em alguns momentos para corrigir o fluxo de pagamentos, mas não pode ser uma prática, isso é para resolver um problema pontual. Então a empresa abre o processo, entrega tudo. Se tiver tudo ok, o fiscal técnico ele vai avalizar a medição apresentada e manda para a fiscalização administrativa, que vai checar toda a documentação legal da empresa. Estando tudo ok, o gestor do contrato solicita que a empresa emita a nota fiscal. A empresa emite a nota fiscal no valor que foi atestado, ele vem para o setor de pagamentos. A gente detalha crédito, a CEPLAN detalha o crédito, a gente empenha, o recurso chega, a gente paga. Esse é o trâmite. Quando é que isso quebra? Quando, porventura, a empresa não abre o processo no tempo certo, quando ela não entrega toda a documentação, quando ela contesta o que o fiscal técnico atestou de pagamento, de execução de contrato. Então, todas essas coisas elas podem acontecer de travar o pagamento, de travar o processo de pagamento, certo? A universidade ela é perfeita nesse processo? Não, a gente tem uma série de processos, uma série de contratos e às vezes estrangula, às vezes, em algum momento acontece de volta e meia, mas não é perene. Isso acontece e depois a gente resolve. Faz um mutirão, chama mais gente, resolve o problema e segue o fluxo. Mas o natural é esse. Então a gente tem aí uma série de contratos, uma quantidade muito grande de contratos e a gente tem 2, 3 contratos mais problemáticos nesse sentido. Mas a gente tem trabalhado muito fortemente para a gente sanar esses problemas, para dar também, mais uma vez, a questão da previsibilidade, da segurança, da atividade de cada um, para que os terceirizados eles possam desenvolver suas atividades sem nenhum tipo de problema. E, quando acontece problema, nosso setor de fiscalização, e eu mesmo, inclusive, entro em contato direto com as empresas, cobrando o cumprimento daquilo que está previsto, Então, assim, a gente tem feito um exercício duro, difícil, trabalhoso e de mudança de cultura. A gente está prevendo também uma nova mudança nesse fluxo, que a gente está padronizando os documentos, porque cada empresa abre o processo com o seu modelo. Agora a gente está padronizando os instrumentos, vai chamar todas as empresas para conversar, mostrar como é que tem que ser, mostrar e entregar na mão deles os modelos, ensiná-los a preencher os modelos de maneira adequada, para que isso torne o fluxo ainda mais claro e ágil. A nossa tentativa é sempre de dar agilidade de solucionar problemas. A gente está cansado de ter tantos problemas dentro da instituição e a gente está aqui para resolvê-los mesmo. Além dessa inovação, existem outras inovações de procedimentos de gestão sendo estudadas ou sendo implementadas? Sim, a gente está passando por uma série de mudanças, uma série de implementação de automação, de fato, de processos. Alguns fluxos processuais elas são muito mecânicos e repetitivos. Então, a gente tem trabalhado junto à Secretaria de Projetos Estratégicos, na nossa nova
secretaria, custasse para a Pró-Reitoria a construção de dashboards de monitoramento e controle. A partir daí a gente consegue melhorar os nossos fluxos também. A gente tem feito parcerias com o curso de computação para construir algumas aplicações que podem nos ajudar no processo de tomada de decisão, baseado em dados. A gente tem procurado algumas alternativas de mercado também para melhorar o fluxo de contratação. A gente tem uma certa demora no fluxo de contratação, mas é uma demora natural em função da norma, né? Você vai contratar qualquer coisa, vai comprar uma câmera nova para a Ascom, você tem que ter o plano, tem que ter a indicação, tem que ter a justificativa. Depois disso, a gente tem que fazer o estudo técnico preliminar, tem que fazer mapa de risco, entender a qualificação do produto, saber se vai para uma dispensa, se vai para um pregão, enfim. Todo esse processo ele tem uma norma, né? Ele precisa seguir um rito. E esse rito nem sempre é tão ágil, às vezes demora. A gente manda para a Procuradoria Federal, volta com as orientações de ajuste. Então, tudo isso demanda um tempo. O que a gente tem tentado é errar cada vez menos. E para errar menos, a gente precisa de auxílio de máquina, né? Quanto mais mecânico e padronizado for o fluxo, menos erro a gente tem neles. Então, essa é a tentativa. A gente tem construído, nas nossas 3 coordenações, a gente tem redesenhado os fluxos e buscado soluções de mecanização desses fluxos para cada vez ter menos erros dentro do processo. Repito, são muitos processos dentro da PRGAF, muitos, e a gente está tendo cuidado de olhar um por um. Demora. Passou-se o primeiro ano, a gente já avançou, estamos no segundo ano, esse segundo ano a gente espera ter um avanço significativo dessas ferramentas, já para a gente começar a colher um pouco desses resultados com mais eficiência e mais qualidade do que a gente tem produzido. Uma figura importante são os fiscais de contrato, né? O que a PRGAF tem pensado, como, digamos, montar um setor, tem alguma coisa de discussão dessa natureza para tentar, que eu acho que é um problema, digamos, considerável dentro dessa gestão, né? A fiscalização de contratos, ela é uma fiscalização que ela é parceira, é PRGAF-PU, né? A nossa pró-reitoria com a Prefeitura Universitária. A Prefeitura Universitária ela é a demandante, por norma a demandante ela indica os fiscais técnicos que vão acompanhar a execução das atividades, né? Então a gente criou um setor conjunto, PU e PRGAF. Esse setor ele vai ficar dentro da PRGAF, mas ele vai ficar a parte de fiscalização administrativa e gestão de contratos, ela é 100% nossa. Tá? Com auxílio em determinados contratos de outras pró-reitorias, por exemplo, a PRAC nos auxilia nos contratos, por exemplo, de restaurante universitário, enfim. Então, volta e meia, a gente vai ter auxílio também de outras áreas. Mas, fundamentalmente, essa gestão de contratos e a fiscalização administrativa é da PRGAF. Com a PU, fica comumente a fiscalização técnica, né? E a gente tem trabalhado e interagido junto. A gente tem um setor criado. Antes, esse setor, quando a gente assumiu, esse setor tinha 2 gestores e 1 fiscal. Hoje a gente tem 7 pessoas para a universidade toda. Hoje a gente tem 7 pessoas no setor, né? A gente tem o coordenador do setor, temos 3 fiscais e 3 gestores. Então a gente sai de 3 para 7 pessoas. E mais os fiscais técnicos da prefeitura, que são mais alguns, né? Então isso tem melhorado nossa dinâmica de fiscalização. Isso já reverbera no efeito direto dos contratos. A gente já percebeu os problemas efetivos e já estamos construindo também as soluções para atender esses problemas. A gente tem problema, por exemplo, limpeza. Muita gente reclama que o contrato de limpeza, falta material de limpeza aqui, acolá. É verdade, a gente tem mapeado isso e tem sancionado a empresa, tem glosado os pagamentos e exigido o cumprimento contratual. A gente tem minimamente feito isso. Nos nossos planejamentos de novas licitações, a gente já tem uma memória processual que a gente já sabe o que a gente tem que fazer para não incorrer mais nesse tipo de problema que a gente já identificou. Então, tudo isso vem sendo desenvolvido. E esse setor tem sido um setor de muito avanço. Ele foi muito bem... O professor Camilo ele incentivou e deu todo o apoio para a gente criar o setor. Chegando agora no mês de março, a gente já tem, por exemplo, a tranquilidade de dizer que a gente já chega em março com praticamente tudo executado de 2025. Né? Então, isso é um avanço significativo. Quando a gente assumiu, a gente estava em abril pagando nota de setembro do ano anterior ainda.
Então, hoje a gente está em março e já praticamente encerrou pagamentos relativos ao ano anterior. Então, isso é um avanço significativo. Às vezes, essas coisas não aparecem tão grandes no dia a dia. É isso que eu ia perguntar. Falou em pagamento anterior. A nossa dívida tem um peso considerável Tem. A gente tem estimado que ela tem girado a dívida de um ano, a dívida que rola, né? Rola. Eu venho falando assim de questão digamos, de reitorado passado. A gente tem uma dívida histórica de rolamento de dívida, isso. A gente tem estimado ela na casa de 7 milhões e meio a 8, né? Mais ou menos isso. É uma dívida que ela, aparentemente, apesar de ser realmente relativamente alta, ela é administrável. E a gente tem feito esforços, o professor Camilo estabeleceu como meta a gente tentar chegar perto de zerar essa dívida, né, esse ano ainda, se possível, com revisão de contratos, com eficiência dos nossos contratos, melhorando, não é cortar e simplesmente nada disso. É tentar melhorar a qualidade dos nossos contratos e, com isso, ter recursos suficientes para tanto diminuir a dívida quanto avançar com novas ideias, novos projetos para a instituição. Falando em novas ideias, nessa questão, vamos dizer, acho que a PRGAF tem pensado culturalmente em mudanças, né? Assim, na filosofia de transformar isso. Eu ainda volto para a fiscalização. A gente tem mais uma fiscalização tipo o setor de contrato fiscal, é mais fiscalização. Ele não poderia atuar como também uma interlocução junto às empresas para facilitar também o fluxo desses processos, aí a gente teria menos problemas? Você poderia fazer esse papel ou ele é impedido de fazer essa interlocução? Não. Na verdade, existe essa interlocução, só que ela não está devidamente regulada. A gente não tem uma padronização de como se fazer isso. Sim. A partir do momento que a gente vai padronizar os documentos que a empresa vai utilizar para abrir seu processo de medição, isso aí meio que já vai ser automático. A partir do momento que ela abrir, qual será a nossa nova sistemática de pagamento? A gente só vai recepcionar uma medição se ela chegar com o checklist completo. É isso que eu ia dizer. Se ela chegar com o checklist parcial, a gente vai dar um despacho informando a empresa que a medição ela não foi recebida pela instituição por ela não estar com o devidamente instruído. O processo não está devidamente instruído porque está faltando o documento X, Y, Z. Só que o que a gente quer, que eu acredito que é isso que tu está tratando, é que a empresa já saiba de antemão para que não seja não recebida o processo de medição. É o que eu estou pensando aqui, não sei se cabe, que essa questão da pressa de receber a grana, né, o dinheiro, faz com que a empresa já dê entrada no processo ele incompleto. Isso. Aí daí o prazo que conta para ele questionar o tempo que a universidade não pagou é aquele da abertura. Isso. Aí eu acho que isso tem trazido problemas, certo? Tem trazido sérios problemas e é por isso nesse novo regramento. Né? A partir do dia dessa reunião que a gente vai fazer, e eu acredito que ainda nesse mês de março, a gente vai chamar essas empresas para conversar e vai dizer, o processo vai ser assim agora, você vai abrir o processo. Só que esse processo ele só vai ser devidamente recepcionado pela universidade se ele for aberto completo. O que é completo? Não é que ele esteja perfeito no preenchimento, mas que todos os documentos estejam minimamente aceitáveis. Tá? Às vezes acontece um preenchimento errado, quando o fiscal pega, olha, pede para corrigir. Não tem problema que isso ocorra. A gente entende. Mas o que não dá é ele abrir o processo faltando documentos. Aquele rol principal, né? Exato. Então, assim, a gente vai fazer esse trabalho para que ele saiba, qual vai ser o parâmetro da data a partir de então? Não vai ser mais a data de abertura. Eu acho que é isso. Vai ser a data que a gente emitir a certidão dizendo recebemos a medição. É uma grande mudança. É uma grande mudança. Para a gente, eu digo assim, como nas nossas redes, que eu estou pensando aqui também, que a gente é muito demandado nesses momentos de atraso. Pois é. Então a gente quer... Repercute mal para a universidade também, porque ninguém interpreta a coisa... Isso. E é sempre muito importante que todos tenham um entendimento, que nós estamos aqui para ser parceiros. A gente não quer problema, a gente não quer que isso aconteça. A gente não quer atrasar pagamento, a gente não quer que a empresa fique com 1, 2, 3 notas pendentes. Não, a gente não quer nada disso. Inclusive, atraso de pagamento ele repercute mal no nosso orçamento. Isso gera efeitos financeiros para a instituição. A partir do momento que eu não executo o meu orçamento, gera efeitos para a gente. Então, a gente deseja fazer da maneira adequada. A gente precisa ser parceiro nesse sentido. Então, o exercício que a gente tem empreendido para começar a fazer nessa nova cultura, né, de relacionamento com os nossos terceirizados é esse, é padronizar, entregar direitinho e
ter sempre o braço estendido para ajudar no preenchimento, no entendimento, na forma como tem que ser feito, para que tudo flua da maneira adequada. E tem outra questão, a repercussão, digamos, vamos botar aqui, emocional humana. Eu não sei se acontece com o senhor descendo a escada da reitoria, ser abordado por algum dos nossos servidores, né? Não, nesse último momento que a gente teve agora... É angustiante. É angustiante. A gente recebe pessoas lá no gabinete e quase que chorando. Professor, tenho minha família, eu dependo desse emprego, enfim. A gente efetivamente, a gente não pode intervir na ação da empresa. A gente não pode fazer isso, nem deve. Mas a gente se comove com a situação, né? A gente se sente, porque eles estão ali nos servindo, nos ajudando, e a gente tem interesse de resolver. Então, a gente faz a interlocução administrativa, normativa, legal, de chegar junto à empresa e dizer à empresa, contratualmente, você não pode atrasar esse pagamento. Mesmo que a UFCG esteja devendo 1 mês, 2 meses, você não pode atrasar, porque contratualmente está lá dizendo que você tem capacidade econômica de executar o contrato, embora a administração pública não possa... Qual é esse prazo? 90 dias da abertura do pedido. Então, em tese, a gente tem 90 dias para que a empresa suspenda qualquer atividade. E foi escolhido na licitação justamente porque pode cumprir. Exatamente. Ele apresentou documentos, né, mostrando que tem capacidade econômica de suportar aquele prazo que é legal. Então, no limite, a gente não gosta de usar esses argumentos, né? Ninguém gosta de ficar dando carteirada, mas a realidade dos fatos é a administração pública ela tem 90 dias. A gente tem até 3 meses para executar um pagamento, sem que a empresa suspenda as suas atividades. Mas a gente não quer isso, a gente não quer usar desse expediente, né? E para que a gente não use desse expediente, a gente precisa formatar melhor nossos contratos, formatar melhor nossos contatos com as empresas, para que essas coisas não aconteçam. Então, toda vez que a empresa abre o seu processo, se ela abre direitinho, está tudo certinho, o fluxo tramita adequadamente, não dá aperreio, a gente hoje tem uma capacidade de executar sem sobrecarga, né, dentro de um prazo mínimo devidamente estabelecido. A gente hoje tem capacidade, a gente já está fazendo isso, né? A maioria dos nossos contratos, a gente está pagando ele em dia, de um mês para o outro. Então, a gente conseguiu fazer um exercício financeiro muito grande esse fim de ano. O secretário Mário, o próprio reitor, a gente da PRGAF fez um exercício muito forte de ajustar essas questões relativas ao pagamento para que a gente chegasse em 2026 com isso um pouco mais suavizado. Então, hoje a gente tem uma tranquilidade de dizer que o setor tem funcionado muito melhor e os pagamentos têm saído. Até esses pagamentos dessas empresas que tiveram esses problemas mais recentes agora, a gente estava com o pagamento devidamente organizado. Isso era um fruto de outros problemas passados e não de agora. Né? Então, assim, a gente tem buscado muito corrigir, né, e deixar tudo devidamente alinhado para não ter problema com isso. Isso é cuidar das pessoas. A lógica é, acima de tudo, cuidar da UFCG e cuidar das pessoas que fazem parte da UFCG, que servem a gente, que prestam serviço para nós e dos nossos alunos, professores e técnicos que fazem uso diariamente da instituição. Então, assim, a nossa busca é incessante, é dia após dia, de estar melhorando essas relações, melhorando os nossos fluxos para entregar cada vez melhor. E como eu estava dizendo, muitas das vezes essas coisas elas não são patentes, elas não estão claras para a comunidade, nem todo mundo sabe o que a PRGAF fez e que melhorou. Às vezes um determinado serviço melhora e ficou legal, a empresa começou a fazer bem. Mas tem muito trabalho por trás que não aparece, que é trabalho de bastidor, né? E a gente fica satisfeito quando a coisa funciona bem. Professor, agradecemos sua presença aqui no Universo UFCG. Eu acredito que tirou uma série de dúvidas, clareou uma série de processos aqui, pelo menos para mim, eu creio que para o Kenio também, e para a comunidade, né? Porque é fundamental esse papel de explicar o que a gente vem fazendo e o que vai fazer. Quero agradecer o tempo, o espaço para a gente explicar. Isso é importante demais, a gente ter esse espaço para conversar um pouco sobre... Ficaria aqui mais algumas horas conversando sobre o PRGAF, tranquilamente, explicando. Mas eu queria dizer que o canal está aberto. A minha sala está lá, estou todos os dias na universidade, de manhã e de tarde. Então é só procurar qualquer dúvida da comunidade, da comunidade externa, Marinilson sabe, a ESCOM, a gente está sempre à disposição de atender e resolver o que for necessário
Estamos aqui para isso. Eu agradeço esse espaço porque ele é importante para a gente explicar um pouco, desmistificar um pouco as verdades que existem, quando na verdade o que a gente tem é uma necessidade de atender a comunidade da melhor maneira possível. É a quebra do mito, né? A quebra do mito. Obrigado, pessoal, por estar conosco. Até o próximo Universo UFCG.